Meu nome é Samuel Dias, eu tenho 39 anos de idade, me formei em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sempre trabalhei na iniciativa privada no gerenciamento de projetos, de grandes projetos de infraestrutura e também na elaboração de projetos executivos de obras de infraestrutura. No final do ano passado, fui convidado pelo prefeito Roberto Cláudio para assumir a Secretaria de Infraestrutura do município, aceitei o desafio e estou à frente de uma grande equipe da Secretaria de Infraestrutura com a missão de colocar em funcionamento as obras planejadas e elaborar os projetos das próximas grandes obras que vão ser implantadas no município de Fortaleza. No início do ano, nós recebemos a Secretaria e nosso primeiro trabalho foi tomar pé da situação das obras que estavam na pasta da Secretaria, muitas delas paradas, quase a totalidade delas paradas, em função da mudança de gestão. Então nós entendemos quais eram as obras prioritárias, retomamos praticamente todas as obras e com a missão de concluir aquilo que era importante e que vinha sendo feito e foi interrompido. Paralelamente a isso, nós iniciamos a elaboração de projetos. Nós entendemos que um município precisa ter projetos para poder pleitear as obras que vai executar no futuro. Então, se nós não temos projeto hoje, não teremos obras no futuro, ou então essas obras serão mal planejadas e mal feitas por falta de projeto. Então, iniciamos um grande esforço na elaboração de projetos, e tanto que grande parte desses projetos, principalmente os projetos de mobilidade que nós elaboramos no início do ano, nós conseguimos alavancar uma grande quantidade de financiamentos, gastamos praticamente 12 milhões de reais em projetos esse ano, e com esses 12 milhões de projetos foi possível alavancar aproximadamente 1 bilhão de reais em obras para os próximos anos da gestão. Isso foi um marco, uma missão muito difícil e que nós conseguimos cumpri-la e me orgulho bastante de ter conseguido isso. A prioridade da gestão, embora as obras de mobilidade estejam muito em evidência, nós temos sim os nossos projetos de mobilidade, mas a prioridade dessa gestão, principalmente nesse primeiro ano, é com a saúde. E essa prioridade com a saúde, ela se reflete também nas obras de infraestrutura. As principais obras que nós fizemos esse ano foram as obras de reforma de unidades básicas de saúde, contratamos 60 reformas, fizemos 60 projetos de reformas e contratamos esses 60 projetos de reforma juntamente com a Secretaria de Saúde do município e com as secretarias regionais, que nos ajudam, fazem parte de um grupo que toca essas obras de reforma. Além disso, nós contratamos 20 novas unidades básicas de saúde. Fizemos um projeto dessas novas unidades, contratamos e estamos construindo essas unidades de saúde e vamos começar a entregá-las no início do próximo ano, em meados de março, abril do próximo ano, nós estamos entregando as primeiras novas unidades de saúde. Então, a saúde pautou a nossa prioridade em termos de obra de infraestrutura. Por outro lado, nós tínhamos grandes obras de infraestrutura em andamento, como o corredor Antônio Bezerra Papicu, que é um corredor de transporte público, chamado BRT, que foi feito, parcialmente construído na gestão anterior, aproximadamente 50% das obras foram construídas na gestão anterior, e nós demos continuidade a essa obra, atacando aqueles pontos mais complexos do corredor que não haviam ainda sido objeto de obra. Quais são a conclusão do terminal Antônio Bezerra. Nós retomamos o terminal Antônio Bezerra no final do ano, agora em dezembro. Nós vamos concluir a etapa de implantação de um novo terminal com a capacidade igual à do terminal existente. Em janeiro vamos transferir a operação do terminal antigo para o terminal novo e vamos fazer a demolição do terminal antigo e vamos iniciar a etapa de
ampliação do terminal, né? Essa ampliação do terminal, nós vamos aumentar em 150% a capacidade do terminal. Devemos concluí-la até julho do próximo ano. As outras obras desse corredor que retomamos foi o viaduto da Antônio Salles com o engenheiro Santana Júnior. É uma obra bastante impactante no trânsito da cidade. E tão logo concluamos essa obra desse viaduto, vamos iniciar a obra da interseção entre a Avenida Padre Antônio Tomás e a Avenida Engenheiro Santana Júnior, que que é um outro importante entroncamento viário para a implantação do BRT Antônio Bezerra Papicu. Além desse corredor de transporte, um grande desafio que nós enfrentamos junto com a Secretaria da Copa no início do ano foi de iniciar de fato as obras relativas ao empreendimento, à Copa do Mundo 2014. Né? Nós tínhamos a Avenida Alberto Craveiro, que estava praticamente com zero de execução, desapropriações a serem feitas, remanejamentos de interferências também pendentes de serem feitos. E, num grande esforço, nós conseguimos entregar para a Copa das Confederações a Avenida Alberto Craveiro praticamente concluída, né? Com capacidade de receber o fluxo de carros já na sua configuração final, né? De pistas, da configuração final de pistas. Continuamos ainda trabalhando nessas obras da matriz da Copa do Mundo, né? Para entregá-las até a Copa do Mundo. É um grande desafio de infraestrutura, porque além de não tínhamos nem os projetos aprovados, né? Tivemos que detalhar alguns projetos, outros tivemos que refazer completamente, negociar, apresentar a aprovação desses projetos com a Caixa Econômica para obter o dinheiro e fazer a obra. Tudo isso com a obra em andamento, né? Foi uma tarefa bastante complexa. E também de equacionar as desapropriações, né? Nós conseguimos fazer todas as desapropriações do Alberto Sá, negociamos mais de 85% das desapropriações, ou seja, mais de 85% das desapropriações foram negociadas, não foi necessário fazer demanda judicial para efetuar essas desapropriações. E também obtivemos êxito também nas desapropriações da Santos Dumont, da Padre Antônio Tomás, onde nós iniciamos já as obras dos túneis sob a via expressa. Então, basicamente esses aí foram os desafios, né, e as prioridades nesse primeiro ano à frente da Secretaria, as prioridades da Prefeitura na área de infraestrutura. Em paralelo, como eu disse no início, fizemos a elaboração de projetos e levamos esses projetos a Brasília para tentar alavancar recursos financeiros para a implantação de obras. E conseguimos, em menos de 6 meses, aprovar um grande pacote de obras de mobilidade de 718 milhões de reais para obras de mobilidade. Esse é um fato inédito na história de Fortaleza. É o maior pacote de obras de mobilidade para a cidade de Fortaleza. Se somarmos esse pacote de 718 milhões de obras da Prefeitura, somarmos a ele um pacote de obras do Governo do Estado para a cidade de Fortaleza, que são os metrôs Linha Leste e Linha Oeste, nós vamos chegar, e mais os projetos também de mobilidade que já estão sendo financiados pelo Ministério das Cidades, nós vamos chegar a um pacote da ordem de 5,5 bilhões de reais em obras de mobilidade para os próximos anos. Eu estou contando 2013 para frente, né? Sem olhar para trás. É um volume de obras impressionante, né, que vamos ter na cidade. Ou seja, se hoje Fortaleza já parece uma cidade, um canteiro de obras, né, como algumas pessoas falam, nos próximos anos essa situação vai se amplificar bastante. Nós vamos ter muitas outras obras em andamento. Vamos partir para obras, muitas delas na região periférica, que é onde é o nosso foco de atenção, na região periférica. Temos muitas obras já na região central, na aldeota, nas vias expressas, e temos muita demanda de infraestrutura na região periférica. E é lá que vamos direcionar os próximos investimentos. Como? Avenida Perimetral, nós vamos reformar a Avenida Perimetral, ela faz a ligação entre Messejana
e o bairro Antônio Bezerra, nós vamos implantar um BRT, um corredor de transporte expresso, ligando o terminal da Messejana ao terminal Antônio Bezerra pela perimetral, fazer uma requalificação viária nessa via, vamos tratar todas as interseções. Tratar a interseção significa tirar o sinal. Na perimetral, todas elas vão ser em túneis, né? Vamos fazer túneis sobre as diversas avenidas que cortam a perimetral. Pompílio Gomes, Juscelino Kubitschek, Osório de Paiva, Expedicionários, todas elas vão ser tratadas, todas essas interseções vão ser tratadas com túneis. São um total de 9 túneis, incluindo um túnel sobre o metrô. A outra grande obra que está dentro desse pacote de 718 milhões que foi alavancado recentemente, anunciado pela presidenta, corresponde à complementação da Via Expressa. A Via Expressa ela foi construída apenas em um trecho, né, entre a Mucuripe e a Raul Barbosa, e esse trecho também não é expresso, né? Ele tem diversos cruzamentos com avenidas importantes, os quais estão todos sendo tratados dentro de obras já iniciadas, né? Nós vamos, ainda em 2014, concluir as obras dos túneis que vão tornar esse trecho da via expressa existente numa via expressa de fato. A partir da Raul Barbosa, nós vamos iniciar o restante da via expressa, né? A via expressa tem 15 quilômetros, todo o seu projeto original é 15 quilômetros, e ele circunda toda a região central de Fortaleza, ligando o Mucuripe a leste-oeste, sem passar pelo centro e de forma expressa. Nós vamos agora, ela só está construída em 6 quilômetros, nós vamos completar a via expressa a partir da Raul Barbosa e vamos fazer o trecho ao longo do canal do Lagamar, vamos fazer a parte entrando na Eduardo Girão, né? A Eduardo Girão vai passar a fazer parte da via expressa, vamos fazer as interseções da Eduardo Girão com a Expedicionários, e mais à frente na João Pessoa nós vamos fazer a interseção com a José Bastos, seguindo pela José Bastos naquele antigo caminhamento do trem, né, que hoje está desativado. Nós vamos continuar com a via expressa por ali, vamos chegar até a Juvita Feitosa, fazer uma interseção com túnel sobre a Juvita Feitosa, depois até a Bezerra de Menezes. Vamos construir também a interseção sem sinal com a Bezerra de Menezes, passando a Bezerra de Menezes, Francisco Sá, Sargento Hermínio, até chegarmos depois com a linha leste a linha oeste do metrô, vamos passar sob a linha oeste do metrô, e finalmente chegando na Escola de Aprendizes Marinheiros, lá na Avenida Leste-Oeste. Então vamos criar um arco expresso, sem sinal, ao redor da zona central de Fortaleza, que vai permitir os deslocamentos de um lado ao outro da cidade, sem necessariamente ter que se passar pelo centro da cidade, que via de regra está engarrafado, né? Nessa via expressa, nós vamos também implantar um corredor de ônibus expresso, do tipo BRT. Esse corredor vai fazer a ligação desde a leste-oeste até o terminal do Papicu e depois chegando até a região da Beira-Mar. Esses são os dois grandes projetos de infraestrutura, são novos projetos que estão sendo apresentados agora dentro desse pacote e que vão custar a perimetral por volta de 298 milhões de reais, é o orçamento estimado, e o primeiro anel expresso, 190 milhões de reais, valor também estimado. Estamos fazendo detalhamento dos projetos e em breve teremos valor definitivo e licitação. Além desses dois grandes corredores perimetrais, são corredores que fazem ligação leste-oeste da cidade, nós temos um outro corredor radial que faz a ligação entre Messejana e o centro, através da BR-116 e a Avenida Guanambi. Esse corredor, talvez seja o nosso corredor de maior demanda, né, que hoje a própria BR-116, ela no horário de pico, ela fica engarrafada, uma via com tantas faixas como tem a BR, ela
ela fica engarrafada em função do fluxo grande de veículos que se deslocam da região de Messejana para o centro. Então, a implantação de um corredor expresso de ônibus nessa via vai pegar grande parte dessas pessoas que se deslocam de carro, vão passar a usar esse corredor expresso e nós vamos transformar a BR-116 num grande corredor de viário expresso de ônibus, de transporte público. Vamos interligar a BR-116 com a Avenida Guanambi, vamos resolver o problema daquele engarrafamento que ocorre na rótula da Avenida Guanambi com a BR-116 e vamos reformar toda a Avenida Guanambi. Vamos requalificar a Avenida Guanambi, implantar um corredor de transporte público expresso na Guanambi, um BRT na Guanambi. Vamos reformar calçadas, criar ciclovia nas laterais. Então vai ser um projeto de uma nova Guanambi que era para ser o nosso portal de entrada da cidade, né? Nosso cartão postal, nosso portal de entrada da cidade está muito maltratado. De uma forma geral, né, falando genericamente sobre as soluções de túneis ou trincheiras ou mergulhões, como são chamados em alguns locais, e os viadutos e elevados. Primeiramente, a gente precisa diferenciar o que é viaduto e do que é uma via elevada. O viaduto é uma transposição de um cruzamento com uma obra de arte que se eleva acima do nível do terreno natural, da pista natural. Então você cria